capítulo 15. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia aí em Apocalipse, capítulo 15. Nós vamos estudar o 15 e o 16 hoje, né? Para que podemos aí continuar, então, o estudo do livro de Apocalipse. Irmãos, antes, porém, de estudarmos o texto de hoje, é importante percebermos a seguinte coisa. Nós estamos entrando numa fase do livro de Apocalipse, onde nós já estamos, né, desde o capítulo 9, nós estamos vendo o juízo de Deus sobre a sociedade do anticristo. E eu gostaria de destacar algumas coisas com os irmãos no dia de hoje. Nós estamos vendo Deus, então, exercendo o seu juízo sobre a sociedade do anticristo. Quando nós estudamos o capítulo 13 de Apocalipse, nós vimos ali que no final dos tempos, né, no transcorrer dos acontecimentos escatológicos, vai acontecer a estruturação e o estabelecimento de uma sociedade na qual esta sociedade vai recepcionar em si, né, o fato, né, e a personalidade do anticristo. Então é importante a gente entender isso, queridos, que quando tiver aí a manifestação do anticristo, antes da manifestação do anticristo, toda a sociedade já vai estar com seus instrumentos, né? Já vai estar com a sua estrutura preparada para recepcionar, para receber essa personalidade. E nós vimos a força, a extensão e a amplitude dessa personalidade, o poder desta personalidade, no capítulo 13 de Apocalipse. Então, perceba que Deus, ali desde o capítulo 9, né, que é o juízo de Deus através das trombetas, e agora nós vamos ver aí o juízo de Deus através das taças, das 7 taças, né? A gente percebe que é Deus exercendo o juízo, ou seja, ele vai exercer juízo sobre a sociedade do anticristo. É importante a gente entender isso, né? Nós já falamos até a aula de hoje sobre a nossa responsabilidade, sobre a responsabilidade que nós temos que ter para perceber o que está ocorrendo no mundo, como está se processando, né, a política, como está se processando a própria religião no mundo, como as igrejas elas estão se portando no mundo. Por quê? Porque todas essas estruturas, meus irmãos, é isso que a gente não pode deixar de perceber, porque a Bíblia ela fala isso, né? O apóstolo Paulo, lá na sua carta aos Tessalonicenses, ele vai falar, olha, que ninguém vos engane, que ninguém vos tire, né, a razão sobre os eventos que envolvem a vinda do anticristo. Antes de Jesus Cristo vir, antes da vinda de Cristo, existem alguns acontecimentos que precisam ocorrer. Ele vai dizer isso lá, se eu não me engano, na sua segunda carta, no capítulo 3. E ele vai falar assim, olha, antes vai vir a apostasia, logo em seguida da apostasia, vai se ter o quê? A manifestação do anticristo. O apóstolo Paulo ele vai falar isso lá na sua carta, na sua segunda carta aos Tessalonicenses. Então, precisa haver uma preparação, meus irmãos, e não adianta estudarmos o Apocalipse e nos furtarmos, né, e esquecermos e negligenciarmos todo esse processo de preparação que está vindo antes da manifestação do anticristo. O texto que nós vamos ler hoje vai falar sobre o julgamento, sobre o juízo de Deus, mas a sociedade do anticristo já exposta, estabelecida
A gente não pode esquecer isso, tá, irmãos? Então é importante a gente esquecer isso, por quê? Porque o texto de hoje vai revelar algumas coisas interessantes, né? Então vamos lá, o texto, Apocalipse capítulo 15. Abre aí a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 15. Verso 1 vai dizer assim, ó: Vi no céu outro sinal grande e admirável. 7 anjos, tendo os 7 últimos flagelos, pois com estes se consumou a cólera de Deus. A palavra cólera no original também traz a ideia de juízo, né? Então, amados, perceba que o capítulo 15 vai introduzir, né, os últimos flagelos. Então, Deus está exercendo o seu juízo sobre aqueles que pertencem à besta, sobre aqueles que não são salvos. É isso que é importante entender. O juízo de Deus aqui é sobre aqueles que não são salvos, ou que têm a marca da besta, ou que adoraram a besta, ou que adoraram o número do seu nome, que é o que a gente vai ver aqui. Ou seja, o que significa isso? Tomar a marca da besta, adorar a besta? Se comprometeram, tanto moral, quanto socialmente, quanto existencialmente, ao sistema do anticristo. Então, todos aqueles que estão comprometidos com o sistema do anticristo vão sofrer o juízo de Deus. E aqui, as 7 taças representam esses 7 últimos juízos, né? São os 7 últimos, são as atitudes últimas de Deus em relação a essa sociedade. Ok? Então é importante a gente entender isso aí. Vamos ao verso 2. Né? Então vimos no verso 1, olha, são os últimos flagelos. Né? Antes do verso 2. Né? Vale comentar também que isso traz uma ideia de que se aqui tem um último, tem um primeiro. Né? Então traz uma ideia de cronologia. Né? Primeiro ocorreram os juízos das trombetas, né? Nós vimos lá as catástrofes mundiais que as trombetas vão ocorrer, vão determinar sobre a sociedade do mundo. E agora, esses últimos também são catástrofes cósmicas e sociais, entretanto, são catástrofes mais amplas. A gente vai ver que são catástrofes mais amplas, em contraste aos capítulos 8 e 9, que são os capítulos das trombetas. As trombetas, 1/3 dos rios foi contaminado, 1/3 do mar foi contaminado, 1/3 das florestas foi contaminado. Aqui a gente vai ver que a extensão ela é maior, ok? Então vamos lá. Apocalipse capítulo 15, verso 2. Vi como um altar de vidro mesclado de fogo, e os vencedores da besta, da sua imagem, do número do seu nome, que se achavam em pé no mar de vidro, tendo harpas de Deus. Então, aqui João tem uma visão do trono de Deus, né? E diante do trono de Deus estavam quem? Aqueles que venceram, ou seja, os crentes que passaram, as pessoas que passaram pela grande tribulação, mas não se comprometeram com o sistema do anticristo. Vocês percebem que ele caracteriza bem essa classe de pessoas. Olha só, vi como que um mar de vidro mesclado de fogo. E ele viu quem lá? Os vencedores da besta, primeira característica, da sua imagem, do número do seu nome. Ou seja, eles venceram a besta, a imagem da besta e o número do seu nome, né? Que está relacionado ao quê? A marca. Apocalipse capítulo 13, lá o finalzinho do capítulo 13. Então, a gente percebe aí que a marca da besta, que todo aquele contexto que nós lemos no capítulo 13 se refere ao comprometimento que as pessoas vão estabelecer com essa nova ordem mundial, com esta nova ordem social
que vai ser estabelecida pelo anticristo, né? Então, o anticristo ele vai estabelecer uma nova realidade. Se você for lá para Daniel, você vai ver que o anticristo ele vai tentar mudar os tempos e as leis. O que vai acontecer isso? Mudar os tempos e as leis. Justamente, meus amados, mudar os valores que hoje regem o mundo, que estão deixando de reger o mundo, né, para se estabelecer outros valores, né? A gente está vendo aí, de forma flagrante, a nossa sociedade se transformando. Aquilo que era errado está se tornando certo e o certo está se tornando errado, né? Então, nós estamos marginalizando a virtude, né? O que está acontecendo na sociedade de hoje? Está se marginalizando a virtude e se está envaidecendo, se está elevando o quê? As distorções de comportamento. Vai existir um grupo de pessoas que não vai se comprometer com esse tipo de coisa. Quem são eles? Os cristãos. Por quê? Porque o cristão ele não vai abrir mão daquilo que está escrito na palavra de Deus, porque para nós cristãos a palavra de Deus é a verdade. O mundo ele vai trazer outra verdade. A sociedade do anticristo ele vai trazer outra verdade, vai trazer outra religião. Nós vimos que vai se estabelecer uma religião mundial lá em Apocalipse capítulo 13, com a ascensão do falso profeta. Vai surgir uma religião mundial, muito provavelmente baseada no ecumenismo, ou seja, na junção de todas as religiões. Você não precisa mudar a sua religião, você só tem que aceitar a nova realidade, né? Que hoje o pessoal já está chamando até de novo normal, né? Então, você aceita o novo normal, você continua aí na sua igreja, mas você aceita, né, essa nova realidade, e aí essa nova realidade é que vai permear, é que vai calcar, é que vai embasar, é que vai fundamentar o seu estilo de vida. Nós, como cristãos, nós não vamos aceitar isso, porque a nossa única regra de fé e prática é o quê? É a Bíblia. Então, nós vamos nos opor. E aí, João, aqui no capítulo 15, verso 2, ele tem a visão exatamente destas pessoas, das pessoas que venceram a besta, venceram a sua imagem, venceram o número do seu nome, ou seja, venceram a marca, ou seja, não tomaram a marca, não se comprometeram. Quem é que vai ser salvo, meus irmãos, então? Vai ser salvo, né, aqueles que não se comprometerem com o sistema da besta. Vai ser salvo aqueles que disserem não para as novas estruturas sociais, filosóficas que estão se estabelecendo na nossa sociedade. João, então, tem a visão desses vencedores. Eu e você somos esses vencedores, se permanecermos na palavra de Deus. Ok, queridos? Vamos continuar, então? E eles, dentro dessa visão, entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo, né, grandes e admiráveis são as suas obras, Senhor Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das Nações. Quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor? Pois só tu és santo. Por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Então, amados, aqui mostra que vão haver pessoas de todas as tribos, povos, raças e nações que vão adorar ao Senhor, virão e adorarão ao Senhor, né? Então, durante todo o processo, querido, durante toda a realidade cristã, né, nós vamos ter pessoas de todas as tribos, povos, raças e nações que se entregarão a Jesus e que serão servos do Senhor Jesus. É importante a gente pensar assim, né? E não vai existir, meus amados, uma dispensação especial. Nós já vimos isso em aulas passadas. Se você não viu, assista às aulas anteriores, onde nós explicamos sobre a dispensação. O que é a dispensação e principalmente sobre a dispensação da graça, né?
Romanos capítulo 5 mostra claramente, nós sempre fomos salvos pela graça. E se sempre fomos salvos pela graça, desde lá, desde Adão até os dias de hoje, o homem tem sido salvo pela graça. O homem nunca foi salvo pela lei, o homem nunca foi salvo por nenhum outro método. Sempre foi pela graça. Por isso que é importante, amados, nós entendermos isso. Por quê? Porque esse cântico é exatamente isso, né? Que durante toda a história humana, pessoas de todas as nações se renderão ao Senhor. Verso 5. Depois destas coisas, olhei e abriu-se no céu o santuário do tabernáculo do testemunho. E os 7 anjos que tinham os 7 flagelos, ou seja, 7 últimos flagelos, como a gente leu lá no verso 1, né? Saíram do santuário vestidos de linho puro e resplandecente, e cingidos ao peito com cintas de ouro. Então, um dos 4 seres viventes deu aos 7 anjos, perceba então, os anjos saem do tabernáculo de Deus, um dos 4 seres viventes. E agora, pastor, que seres viventes são esses? Meu irmão, vai estudar a Bíblia, a gente já estudou isso. Está lá nos primeiros capítulos de Apocalipse, quando João tem a visão do céu, ele tem o quê? Tem o trono de Deus, o mar de vidro. Esse mesmo mar de vidro também está lá no início do livro de Apocalipse, e tem os 24 anciãos sentados junto ao trono de Deus e esses 4 seres viventes. Um dos 4 seres viventes, então, vai entregar para esses anjos, né, o que está dizendo a Bíblia aí, não sou eu, o que a Bíblia diz. Um dos 4 seres viventes vai entregar para esses anjos 7 taças, né? E essas 7 taças, elas estão cheias de quê? Da cólera de Deus, verso 7, olha só. Então, um dos 4 seres viventes, verso 7 do capítulo 15, deu aos 7 anjos 7 taças de ouro, cheias de quê? Da cólera de Deus, que vive pelos séculos dos séculos. Né? Então, ou seja, cheios do juízo de Deus. Né? Isso introduz, meus amados, o fato de que, aqui no capítulo 15, a indignação de Deus, né, ou a disposição de Deus exercer o seu juízo, ele chega no ápice em relação à sociedade do anticristo. Porque são os 7 últimos flagelos, são as 7 últimas ações de juízo que Deus vai tomar sobre as nações. Então, isso introduz o quê? Introduz um pensamento interessante, introduz uma realidade interessante, introduz o fato de que Deus, ele vai, é aquilo que eu falei, já ensinei para os irmãos, Deus vai usando de misericórdia, vai usando de misericórdia, vai usando de misericórdia, vai usando de misericórdia, mas ele pode modificar, ele vira a sua ênfase. De misericórdia, Deus exerce juízo, e é o que vai ocorrer agora, né? É o que vai ocorrer agora. Olha só o que está dizendo aí no verso 8. O santuário se encheu de fumaça procedente da glória de Deus e do seu poder. E ninguém podia penetrar no santuário enquanto não se cumprissem os 7 flagelos dos 7 anjos. Né? Então, isso aí, né, a glória de Deus entra no santuário e impede que qualquer ser celestial adentre aquele local, né, salvo depois do término da ação de Deus. No capítulo 16, né, o capítulo 15, bem pequenininho, 8 versículos, né? No capítulo 16, aí a gente já vê a extensão, né, do juízo de Deus. Vamos dar uma olhadinha? Capítulo 16, verso 1. Ouvi, vinda do santuário, uma grande voz dizendo aos 7 anjos: Ide, derramai pela terra as 7 taças da cólera
de Deus. Saiu, pois, o primeiro anjo e derramou a sua taça pela terra. E aos homens portadores da marca da besta e adoradores da sua imagem sobrevieram úlceras malignas e perniciosas. Opa! Então perceba que agora não é somente um terço, não é somente uma parte da sociedade que vai sofrer o juízo de Deus. É toda a sociedade dentro do grupo que Deus escolheu. Aqui no caso, qual o grupo escolhido? Todos aqueles que se comprometeram com a sociedade do anticristo, simbolizado aqui, irmãos, por quê? Que são portadores da marca da besta e adoraram a sua imagem. Ou seja, aqueles que portadores da marca, né, na mão ou na testa, e que adoraram a sua imagem, ou seja, se comprometeram social e espiritualmente com esse sistema, eles vão sofrer todos os juízos de Deus aqui como uma praga, úlceras malignas e perniciosas, né? Muito parecida com uma praga também lá do Egito, que afetou lá os egípcios também. Então, todos, né, vão sofrer com essa ação de juízo de Deus. O verso 3 traz o segundo flagelo. Derramou o segundo anjo, né? Derramou o segundo a sua taça aonde? No mar. E este se tornou em sangue como de morto, e morreu todo o ser vivente que havia no mar. Perceba, amados, que aqui na taça é diferente da trombeta. Quando Deus exerce lá na trombeta o juízo dele, foi um terço das criaturas do mar morreram e um terço das embarcações naufragaram, não foi isso? Capítulos 8 e 9 de Apocalipse. Aqui a extensão é maior. Aqui não é um terço. Aqui são todas as criaturas do mar perecem. Ou seja, amados, perceba que a sociedade, é isso que a gente precisa entender. Apocalipse mostra um mundo saindo da situação atual e caminhando de acordo com a vontade de Deus, com o juízo de Deus, para uma situação de insustentabilidade total, amados. Que se hoje morresse todas as criaturas do mar, tu imagina morrer todo o mar se tornar imprestável, né? Grande parte do oxigênio que é colocado na atmosfera hoje vem do mar, vem das algas marinhas. Elas morreram, né? Grande parte do sustento de várias sociedades do mundo, né, de várias sociedades de nossa humanidade, são permeadas, são fundamentadas no mar. Todos os peixes morreram, não há mais o que sustentar. Então, perceba que o mundo está saindo de uma situação ruim e indo para uma situação sustentável, colocado pelo juízo de Deus. É isso que a gente precisa entender. Por quê, amados? Porque quando a gente lê lá no final do Apocalipse, quando Deus fala assim, eis que faço nova todas as coisas, é porque Deus precisa fazer nova todas as coisas. Por quê? Porque essas coisas, né, ou o nosso sistema, o nosso cosmos, né, vamos pegar a palavra no grego, né, cosmos, que é o quê? Que são todas as coisas criadas, elas vão ter que deixar de existir como elas são hoje para se tornarem uma nova realidade, uma realidade para os santos, para a vida eterna. Então, todo o cosmos ele precisa ser transformado para ser habilitado a viver a eternidade com Deus e com seus filhos, né? E é isso que Deus está fazendo. Ele está tornando o agora insustentável para construir no futuro, como ele vai fazer isso lá em Apocalipse capítulo 20 e capítulo 21, eis que faço nova todas as coisas. E ele continua, verso 4, derramou o terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. Ou seja,
Lá, mesma coisa, querido, é isso que eu acho bacana. Lá no 8 e no 9, foi 1/3 dos rios só. Aqui não, aqui é sobre todos os rios. A extensão é maior. Então, o mar já, o mar já está morto, né? E agora as fontes de águas potáveis, né, estão envenenadas, estão inacessíveis, estão impróprias. Perceba que o mundo está caminhando para uma situação de sustentabilidade total. No verso 5 ao 7, o anjo, né, o anjo das águas, ele faz uma declaração, né? Quando Deus age sobre o mar e age sobre os rios, ou seja, ele agiu sobre todas as águas que existem no mundo, este anjo faz uma declaração. Que declaração que este anjo faz? Vamos ver aqui, esse ser celestial faz. Ó, tu és justo, tu que és e que eras, o santo, pois julgaste essas coisas, porquanto derramaram sangue de santos e de profetas, também sangue lhes tem dado a beber. São dignos disso. Ouvi do altar que se dizia, certamente, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. Poxa, às vezes a pessoa fica alarmada. Poxa, pastor, mas coisa terrível, o mar, os rios. Justiça de Deus, amado. Justiça de Deus. E interessante que é um ser celestial que fala, Senhor, mesmo a gente vendo toda essa devastação, nós sabemos que isso é resultado do teu justo juízo. E ele vai dizer o quê? Porque derramaram sangue de justos e profetas, e agora tu deste sangue a beber. Ou seja, amados, muitas vezes a gente tem que ler a Bíblia com perspicácia. Deus, ele age na história para fazer justiça. Muitas vezes nós vemos o povo de Deus sofrendo perseguição, muitas vezes isso nos atinge, né? Isso nos deixa triste. Muitas vezes isso tenta até nos tirar a esperança, mas quando nós lemos um texto como esse, sabemos que Deus não está com os seus olhos fechados para o sofrimento do seu povo, para as dificuldades do seu povo. Quando o seu povo é perseguido, né? Deus, ele considera, sim, e ele vai exercer juízo sobre aqueles que perseguiram o seu povo. Glória a Deus por isso. Porque Deus, ele não vai permitir, amado, e a Bíblia mostra claramente aqui, ele não vai permitir que os seus santos sofram à toa, sem propósito. Há um propósito, e o propósito é mostrar o justo juízo dele. Então, nós devemos louvar a Deus. Por mais difícil que seja, nós devemos louvar e engrandecer o nome do Senhor. Verso 8. O quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol. Lhe foi dado queimar os homens com fogo. Com efeito, os homens se queimavam com um intenso calor e blasfemavam o nome de Deus, que tem autoridade sobre esses flagelos. Nem se arrependeram para lhe darem glória. Eu gostaria de parar um pouquinho aqui, meus irmãos, porque olha só que doideira. Olha só como é que o pecado, né? Olha só como é que uma pessoa que se compromete, por isso, amados, por isso a gente está aqui já há algum tempo, né? Desde o começo do ano, falando para os irmãos da necessidade, né, que nós temos, enquanto servos de Deus, de prestar atenção, de nos atentarmos para o perigo de se comprometer com as coisas que são próprias do pecado. Quando a gente se compromete com essas coisas têm a capacidade de nos cegar. Tem a capacidade de nos cegar. Amado, se você... Eu vou pedir, por gentileza, para você dar um... Volta lá, querido. Volta lá para Apocalipse, quer ver? Volta lá para Apocalipse 9, por favor.
Apocalipse 9, eu vou ler o verso 20 e 21. Apocalipse, capítulo 9, verso 20 e 21. Se você ler o capítulo 8 e o capítulo 9, até o verso 19, você vai ver que só ocorreu desgraça. Né? São os primeiros juízos de Deus, são as trombetas. Ao final de todo esse juízo, ao final de toda essa demonstração de poder e soberania de Deus, ao final de toda a ação poderosa do nosso Senhor sobre a terra, qual foi o resultado? Verso 20. Os outros homens, aqueles que não foram mortos por estes flagelos, que flagelos? Primeira trombeta, segunda trombeta, terceira trombeta, quarta trombeta, quinta trombeta, sexta trombeta e sétima trombeta. Muita gente vai morrer. Mas os outros homens, aqueles que não foram mortos pelo esfalero, não se arrependeram das suas obras más, deixando de adorar os demônios de ouro, de prata, de cobre, de pedra, de pau, que nem podem ver, ouvir, nem andar. Nem ainda se arrependeram dos seus assassínios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, a palavra prostituição aqui no grego é porneia, nem dos seus furtos aqui, roubo, corrupção. Então perceba, amado, que mesmo Deus agindo com a justiça dele, é isso que é interessante. Mesmo que essas pessoas sejam capazes de perceber, porque no capítulo 8 e capítulo 9, né, se você ler esses capítulos, eu não vou ler aqui, porque senão nossa aula vai até umas 2 horas da tarde, né? Se você ler aqui, você vai perceber que esses homens, eles tiveram percepção e eles entenderam que isso estava acontecendo porque Deus estava fazendo essas coisas. Eles sabiam e eles sabem, né, que é a ação de Deus que está fazendo essas coisas. E interessante, amado, que mesmo sabendo isso, a sociedade continua idólatra, a sociedade continua sendo assassina, a sociedade continua envolvida com feitiçaria, com esoterismo, a sociedade continua, né, na prostituição, na pornografia, e a sociedade continua na corrupção. Os 5 grandes males colocados aqui. Então, interessante que se você... Aí volta lá para o texto onde está. Se repete a mesma coisa. Ou seja, Deus está exercendo o juízo, meu amado, desde o capítulo 8. Aliás, Deus está exercendo o juízo desde a queda do homem. Lá em Gênesis capítulo 3, meu amado, Deus está exercendo juízo sobre a humanidade desde Gênesis capítulo 3. E o homem é incapaz, o homem sem Cristo, é incapaz de reconhecer a justiça de Deus. É isso que é interessante a gente perceber, né? Porque isso não pode nós não podemos ficar admirados, amados, com certas realidades que se apresentam, porque se você olhar para a nossa sociedade hoje, você vai olhar assim e falar, rapaz, mas isso é um absurdo muito grande, isso, como é que pode a pessoa aceitar um negócio desse? Eu vou dizer uma coisa para você, ela vai aceitar. A Bíblia é muito clara. Eu vou falar uma coisa aqui na autoridade e na ousadia daquilo que a Bíblia me permite falar. Toda a sociedade humana adorará um homem, por mais absurdo que isso seja. A pessoa já parou para pensar nisso? Que o anticristo vai ser um homem. E esse homem será adorado. Como é que pode? Poxa, um homem vai ser adorado. Eu vou adorar um homem? Você vai adorar um homem. Você não, né? Você é crente. Mas a sociedade adorará um homem. Mas, pastor, isso é um absurdo, isso é até ilógico. Como é que eu vou adorar um semelhante a mim, sabendo eu
que eu não sou Deus, se eu não sou Deus, consequentemente, por silogismo, ele também não é Deus. Se ele não é Deus, eu, tendo consciência de que eu não sou Deus, como é que eu vou adorar uma outra pessoa que eu também tenho consciência que não é Deus? Mas é exatamente isso que vai acontecer. Por quê? Porque o pecado tem a capacidade de nos cegar, amados, de nos tirar a razão, de nos tirar a capacidade de discernimento. Por isso, amados, que nós temos que amar a Bíblia, nós temos que ler a Bíblia, nós temos que meditar sobre a palavra de Deus dia e noite. Porque vai chegar um momento em que a falta de sensibilidade espiritual será tão grande nas pessoas que elas serão incapazes de usar a sua própria razão para perceber o óbvio. Você já parou para pensar nisso? Já parou para pensar nisso? É isso que eu quero que você pense. Né? Quando a gente vê pessoas, poxa, mas essa pessoa não fez nada, ela paga os impostos dela, é uma pessoa boa, uma pessoa honesta e tal, ela foi presa, ela foi morta. Por que ela não foi morta? Ah, porque ela não adorou a imagem da besta. Ah, pastor, mas isso é um absurdo. Concordo com você. Uma pessoa certa, uma pessoa correta, uma pessoa honesta, vai ser morta porque não adorou a imagem da besta. Isso está escrito lá em Apocalipse capítulo 13. Mas como, pastor, a sociedade vai aceitar isso? A sociedade mundial, a sociedade como um todo vai aceitar isso? Vai. Poxa, mas e o direito? E as leis? E o instituto legal que rege as sociedades? Ele vai ser modificado para que essas coisas possam ocorrer. Você não acordou ainda para essa realidade, não? Será que você não está percebendo que isso já está em curso? Se você chamar um homem hoje de ele, você pode, de acordo com a orientação sexual da outra pessoa, se você chamar um homem de ele, está arriscado você ser processado e você ter que pagar uma indenização para aquela pessoa, mas é um homem. Sim, mas ele botou na cabeça dele que ele não é. O contrário também serve. Então, amados, já está, eu não estou dizendo que vai acontecer, eu estou dizendo que já ocorre isso. Né? Independentemente da realidade que se apresenta, o que é real não é a realidade. É o que a pessoa diz que é. Amém, queridos? Amém não, né? Misericórdia. Então, é isso que está ocorrendo com a sociedade, amado. Isso aqui é o retrato da classificação, da estruturação de uma sociedade assim, com o verso 9 do capítulo 16. Verso 9 do capítulo 16. Com efeito, os homens que se queimaram com um intenso calor e blasfemaram o nome de Deus, que tem autoridade sobre esses flagelos, e não se arrependeram para lhe darem glória. Ou seja, mesmo sabendo do poder de Deus, mesmo sabendo que Deus tem autoridade sobre esses flagelos, eles não se arrependeram e não deram glória a Deus. Mas, pastor, é impossível. Não, não é impossível, não. É perfeitamente possível. Vamos continuar? Verso 10. O quinto flagelo. Derramou o quinto anjo a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino se tornou em trevas, e os homens mordiam a língua por causa da dor que sentiam. Resultado? E blasfemaram o Deus do céu por causa das angústias e das úlceras que sofriam, e não se arrependeram das suas obras. O que eu acho interessante, e muitas vezes nós negligenciamos esse fato, é o destaque que a linguagem bíblica dá a certas realidades. Você vê que é como se o autor aqui, é como se João, inspirado pelo Espírito Santo de Deus,
fosse levado, querido, a escrever a mesma coisa duas vezes. Ele deu destaque: não se arrependeram e não se arrependeram das suas obras e não se arrependeram. Veja que é como se João tivesse, cara, não se arrependeram das suas obras. Queridos, isso é muito sério. Como servos de Deus, nós temos que olhar para dentro de nós, fazer uma autocrítica. Será que eu, enquanto igreja pessoal, e será que a sociedade em que eu participo, a comunidade em que eu participo, ela tem representado os valores de Deus? Porque, amados, se a gente não se faz concessões com o pecado, eu vou repetir, não se faz concessões com o pecado. Se fizermos concessões ao pecado, ele vai paulatinamente tomando conta de nossa mente e tirando a nossa capacidade e sensibilidade espiritual. E aí perdemos a capacidade de entender os desígnios de Deus. A pergunta que eu faço a você é: será que, de fato, eu tenho me preocupado com isso? Porque João destaca, olha, né? Por isso que é interessante, eu gosto de Lucas capítulo 16, a parábola do rico e do mendigo, né? Do rico e do mendigo Lázaro, né? Que o rico lá no local de tormento, ele pede ao pai Abraão, que ali significa, ali representa Deus, e ele fala assim: pai Abraão, pede para Lázaro descer lá na terra, ou seja, pede para Lázaro, né? Ressuscitar lá e falar para os meus irmãos para que eles não venham nesse local de tormento. Interessante é a resposta que Deus dá a essa solicitação. É a resposta que Deus dá à solicitação que o rico faz. Vocês lembram do que Jesus falou? Nem que eu mandasse, nem que eu fizesse uma pessoa, nem que eu enviasse um anjo, nem que alguém ressuscitasse, eles não creriam. Isso me chama a atenção, porque você tem que estar ligado com uma coisa. Sinais, prodígios, milagres, maravilhas, isso não é atestado de presença do Senhor. Vou repetir. Milagres, sinais, maravilhas, isso não significa, não atesta que é a presença do Senhor. Sabe por quê? Porque o que Deus falou lá para o rico? Eles têm a lei e os profetas, que os ouçam. A lei e os profetas significa do quê? A Bíblia daquela época, meus amados. É como se Deus estivesse dizendo para a gente hoje: olha, vocês têm a Bíblia, e vocês ouçam o que está escrito na Bíblia. Porque tem gente que lê, mas não ouve. Então, amados, é importantíssimo nós entendermos isso. Porque isso aqui faz parte justamente desse contexto que João, aqui já no quinto flagelo, né, na quinta taça, ele está trazendo para nós. Né? As coisas estão correndo muito rápido, irmão. Né? Eu estava vendo líderes religiosos, eu vi um líder religioso falando assim: o fato da pessoa ter uma orientação sexual que não corresponde ao que a Bíblia diz, isso não significa que ela não pode ir para o céu. Olha só que absurdo. E o absurdo maior é que tinha um outro líder religioso ouvindo esse líder religioso, e o outro líder religioso fez o quê, meu irmão? Nada. Ficou calado. Então perceba que as coisas estão caminhando muito rápido para a abertura de concessões que não deveriam ocorrer. Nós estamos negociando coisas que deveriam ser inegociáveis para a nossa fé. Você não pode negociar a sua fé. A sua fé, ela é inegociável. O que é errado, é errado. E você tem que dizer: não, isto é
errado. Por que é errado? Por que você acha que é errado? Aí você responde assim: o que eu acho não interessa. O que interessa é o que a Bíblia diz. E se a Bíblia diz que é errado, então é errado. Amém, querido? É o que Jesus falou. Eles têm a Bíblia. Que eles ouçam a Bíblia. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Né? A Bíblia, ela é apta para redarguir, para aperfeiçoar, para corrigir e para levar todo homem a toda boa obra. Esta é a Bíblia, e é só a Bíblia, mano. Não é doutrina de igreja, não é visão de pastor, não é livro escrito por pastor. Tem gente que lê muito mais o livro que os pastores escrevem do que a própria Bíblia. Para com esse negócio, rapaz. É a Bíblia. Amém, querido? Vamos continuar? Derramou o sexto anjo a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram, para que se preparasse o caminho dos reis que vêm do lado do nascimento do sol, ou seja, do lado do Oriente. Então, vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta, espíritos imundos semelhantes a rãs, porque eles são espíritos de demônios. Olha só, querido, lê a Bíblia com inteligência. Lê a Bíblia com inteligência. Olha só, o que a gente falou quando a gente começou a ler o capítulo 16? As coisas estão apertando, a situação no mundo está ficando insustentável. Né? O mar acabou, os rios acabaram, os recursos estão acabando, as sociedades estão se estão se desintegrando. E o que a besta faz? O que o diabo vai fazer? Ele vai enviar a todas as nações, né, espíritos de demônios. O verso 14 vai caracterizar esses espíritos de demônios. O que esses espíritos de demônios fazem? Está escrito aí na Bíblia, ó, operadores de sinais, que se dirigem aos reis da terra, do mundo inteiro, com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Perceba? Então ele vai mandar, perceba, querido, eu queria... Rapaz, é um negócio... Perceba que o diabo ele vai continuar enganando. E o grande engano é o quê? É o show, meu amado. É os movimentos pirotécnicos, são os sinais, são as maravilhas, são as características sobrenaturais, são os shows da fé da vida, né? São as novelas da vida real, né? Que Satanás vai levar para todos os reis, com o objetivo de enganar aqueles reis novamente, mesmo eles vivendo uma situação. Perceba, o cara é rei. Aqui, rei significa na nossa era, ele é um líder de um povo, ele é um líder de uma nação ou de um grupo de nações, mas que ele está vivendo ali problemas terríveis em virtude da escassez dos recursos naturais, da situação socioeconômica do mundo, provocado pelas pragas colocadas aí pelas taças. Mas o cara ele vai esquecer disso tudo, por quê? Porque vai vir um engano baseado aí em ilusões e vai fazer com que essas pessoas mobilizem os seus exércitos para a grande batalha do dia do Senhor. Né? Essa batalha, a gente vai ver esta batalha ali em Apocalipse capítulo 19, a batalha do Amargedon. Eis que venho, como vem o ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Então se ajuntaram no lugar que em hebraico se chama Armagedon. Perceba, amados, que eis que venho, o quê? Como que, irmão? Como um ladrão. Essa expressão, Jesus está dizendo assim, eis que venho como um ladrão. Eis que venho de surpresa.
quanto menos as pessoas esperarem. Mas interessante é que esse mesmo Jesus, lá em Mateus capítulo 24, Lucas capítulo 1 e Marcos 13, ele vai dizer assim, que o dia do Senhor não encontre vocês, não pegue vocês de surpresa. Ou seja, existem duas classes de pessoas que estarão vivendo juntas no final do mundo, ou no final dos tempos. Uma classe de pessoas, o dia do Senhor vai vir como ladrão. Para a outra classe de pessoas, não. O dia do Senhor, ou os acontecimentos que envolvem o dia do Senhor, não pode pegar o crente de surpresa. Se pegar o crente de surpresa, é porque ele está comprometido com o sistema do anticristo, porque, como eu disse antes, como a Bíblia demonstrou para nós, o sistema do anticristo, baseado no pecado, tem a capacidade de cegar nossa percepção para entendermos o que está ocorrendo ao nosso redor. Então, amados, é muito sério isso. É muito sério isso. Vamos lá? Estamos quase terminando. Verso 17 do capítulo 16. Então derramou o sétimo anjo a sua taça pelo ar, e saiu grande voz do santuário do lado do trono, dizendo, está feito. Ou seja, o juízo de Deus está encerrado. O juízo de Deus sobre a terra. Né? E sobrevieram relâmpagos, vozes e trovões, e ocorreu um grande terremoto, como nunca houve igual, desde que há gente sobre a terra. Tal foi o terremoto, forte e grande. E a grande cidade, que é a Babilônia aqui, se dividiu em 3 partes e caíram as cidades das nações. E lembrou-se Deus da grande Babilônia, para dar-lhe o cálice do vinho do furor da sua ira. Todas as ilhas fugiram, e os montes não foram achados. Também desabou do céu sobre os homens grande saraiva, com pedras que pesavam cerca de 1 talento. 1 talento é mais ou menos 35 quilos. Tu imagina uma pedra de 35 quilos chovendo, uma chuva de pedra de mais ou menos 35 quilos. É o que tá dizendo a Bíblia aqui. E por causa do flagelo da chuva das pedras, olha só, mais uma vez, João dá o mesmo destaque. Não sou eu, amado. João, ele não está sendo incisivo nem insistente por ele também, não. Isso é o Espírito Santo que está fazendo ele escrever assim, ó. Os homens blasfemaram de Deus, porquanto o seu flagelo era sobremodo grande. Então, mais uma vez, os homens blasfemaram de Deus. Eu gostaria que você percebesse isso. Esse último flagelo, então, ele traz aí um outro personagem, ele faz destaque a um outro personagem que já foi dito, né, no livro de Apocalipse, mas que ele vai ser destrinchado no capítulo 17. A gente vai entender aí sobre a Grande Babilônia. O que é essa Grande Babilônia, né? Nós vamos aprender que esse é o sistema que vai ser criado pelo anticristo para seduzir todas as nações. É importante a gente entender, amados, que as nações elas serão seduzidas pela Grande Babilônia, e a Grande Babilônia ela vai abarcar todos os sistemas. Toda nação, toda sociedade hoje, ela é composta por sistemas. Sistema financeiro, sistema econômico, sistema religioso, sistema social e sistema militar. Esses sistemas, essas realidades, né, elas vão ser transformadas, elas vão ser gerenciadas por essa Grande Babilônia. Ele chama de Grande Babilônia. O que é a Grande Babilônia? São esses sistemas. A forma como as pessoas vão pensar, né? A forma como nossos filhos vão ser educados nas escolas, a forma como nossos jovens estão sendo educados nas universidades. Isso tudo aí faz parte
da agenda, meus amados, da Grande Babilônia, que é o que vai... Qual é o grande objetivo da Grande Babilônia? Seduzir. O que é seduzir? Seduzir é enganar, iludir as nações. Então, amados, a gente precisa tomar cuidado para não sermos iludidos por aquilo que o anticristo vai colocar. Porque por 3 vezes a ilusão causa a incapacidade de perceber as coisas espirituais. Eu vou repetir. A ilusão que o anticristo, o engano que o anticristo vai estabelecer na época em que ele se manifestar, vai ter como resultado na mente humana a incapacidade. A incapacidade. E olha só, meus irmãos, como é grave isso. A incapacidade do arrependimento. Todo aquele, que é o que a Bíblia diz, não sou eu, amado, todo aquele que se comprometer com o sistema do anticristo vai entrar numa realidade existencial que vai incapacitar esta pessoa para o arrependimento. Mesmo ela tendo consciência de que aquilo está ocorrendo por ação poderosa do juízo de Deus, mas o engano será tão grande, o comprometimento será tão grande, que ela vai ser incapaz de se arrepender. Isso é muito sério. Eu gostaria de, nesta manhã, destacar isso com os irmãos. Nós não podemos, amado, de forma nenhuma, abrirmos mãos dessa realidade que nós precisamos entender, que a incapacidade pode ser colocado sobre nós uma incapacidade. Mas como, pastor, vai ser colocada essa incapacidade? Eu gostaria que você fosse comigo para outro texto aqui. Vamos lá. Vai lá para a segunda Tessalonicenses, querido. 2 Tessalonicenses. Segunda Tessalonicenses, capítulo 3. Não, 2. 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Irmãos, no que diz respeito à vinda, a palavra vinda aqui, no grego é parousia, ou seja, a vinda visível do Senhor Jesus, e a nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de modo nenhum vos engane. Vou repetir, amado. Ninguém de modo nenhum vos engane. Nunca esqueça que nos últimos tempos a única coisa que vai funcionar bem no mundo é o engano. Porque isto não ocorrerá sem que primeiro venha o quê? Apostasia. Então, antes de Jesus Cristo vir, vai vir a apostasia. E seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo aquilo que se chama Deus e é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Ou seja, então, antes da vinda, antes da parousia do Senhor Jesus, porque aqui a palavra a vinda é parousia. Antes da parousia do Senhor Jesus, vai vir a apostasia, vai vir o anticristo, é o que Paulo está dizendo aqui, amado. Verso 5, não vos recordeis de que ainda convosco eu costumava dizer essas coisas? E agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente na ocasião própria. Então, existe uma ocasião própria.
Existe um momento próprio dentro da história onde o anticristo vai se manifestar. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que o detém. Então, enfim, será, de fato, revelado o iníquo, a quem o Senhor matará com o sopro da sua boca e o destruirá na manifestação da sua vinda. Ou seja, na parousia do Senhor Jesus, o anticristo será colocado no lago de fogo e enxofre. Pastor, como é que o senhor fala isso? Vamos lá, querido, vamos lá. Tem cara que fica assim, não, por que o senhor está falando isso, pastor? Porque está escrito na Bíblia. Né? Vamos lá. Abre a sua Bíblia aí. Apocalipse capítulo 19. Apocalipse capítulo 19, eu vou ler a partir do verso 19. E vi a besta e os reis da terra com os seus exércitos, congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo branco e o seu cavaleiro. Ou seja, preparados para pelejarem, porque a sétima taça secou ali o rio Eufrates, preparando o cenário para esta batalha. A gente vai explicar melhor quando a gente estudar Apocalipse capítulo 19. Não perca as próximas aulas. Mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta, que, com os sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca e eram adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde em enxofre. Ou seja, é o que Paulo está falando aqui. Jesus destruirá com a sua manifestação da sua vinda. Ou seja, vai jogar lá no lago de fogo e enxofre o anticristo e o falso profeta. Escuta, então, o verso 9, de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 9. Olha só o que diz o verso 9. Olha só, meu querido, o que diz o verso 9. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás. Ok? Com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. E com todo o engano de injustiça aos que perecem. Por quê? Porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Verso 11. É por este motivo, que motivo? Por não acolherem a verdade, a Bíblia, para serem salvos, por não darem ouvidos à Bíblia, por acreditarem mais em líderes religiosos do que a Bíblia. Por este motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade, antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Meu amado, quando eu leio isso aqui, eu fico preocupado. Deus lhes manda a operação do erro. Não é qualquer um, não, meu irmão, é Deus. Gente, isso aqui é muito sério. Você está vendo a extensão, a grandiosidade da abrangência do erro? Né? É erro, meu. As pessoas vão dar crédito à mentira. Vão dar crédito à mentira. Né? Por quê? Por que elas vão dar crédito à mentira? Porque não deram crédito à verdade. O que é dar crédito? Dar crédito é crer, é acreditar, é acreditar, é tomar como verdade para si. É isso que é dar crédito. Quando não se dá crédito, você desqualifica. Meus amados, a Bíblia hoje está sendo desqualificada. Hoje nós estamos vendo pastores dizendo que a Bíblia tem que ser reinterpretada. Hoje nós estamos vendo países reescrevendo a Bíblia. Hoje nós estamos vendo governos obrigando igrejas a pregarem
o que o governo quer que seja pregado. Hoje nós estamos vendo isso no mundo todo, seja no Ocidente, seja no Oriente, seja em países democráticos, seja em ditatoriais. Independentemente da sociedade, a Bíblia está sofrendo uma campanha de descrédito. Há pastores apoiando aí a teologia woke, há pastores apoiando a graça, há pastores apoiando aí doutrinas perniciosas contra a verdade. Poxa, mas Deus vai agir? Vai. Deus vai mandar a operação do erro. Deus vai potencializar isso. Sabe por quê? Porque a Bíblia está aí, amado. A Bíblia está aí. É só abrir e ler a palavra de Deus. A Bíblia não é complicada, não. Complicada é a mente humana. A Bíblia não, os mandamentos de Deus não são penosos, não. É o que a própria Bíblia fala. Os meus mandamentos não são penosos. Não tem nada de complicado. Quem está complicando somos nós, sabe por quê? Para justificar o injustificável. Então, amados, ele vai terminar dizendo assim: entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, porque Deus os acolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade, para o que também vos chamou mediante o nosso evangelho, para alcançardes a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, pois, irmãos, permanecei firmes e guardai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Ora, o nosso Senhor Jesus Cristo mesmo é Deus, e Deus, nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça. Consolem o vosso coração e vos confirme com toda a boa obra e boa palavra. Amados, então, que na lição de hoje, Deus nos chamou a atenção para isso. Deus nos chamou a atenção para o fato de que, independentemente da extensão do juízo de Deus, a salvação só pode ser adquirida quando o ser humano dar crédito à verdade. Eu gostaria de falar para você que me ouve ver que Deus, ele quer salvar a sua vida. Deus, ele quer te dar a capacidade de perceber as coisas espirituais. Deus, ele quer te dar a capacidade de vencer a besta, o anticristo, a sua marca, o sistema que vai ser estabelecido por ele. Deus, ele quer te dar todas essas coisas, mas é necessário que você se afie, que você se dedique ao estudo da palavra. Hoje, muitas igrejas nem escola bíblica tem mais. Por quê? Porque a palavra está sofrendo uma campanha de descrédito. Nós, eu e você, que somos servos dele, a Comunidade Evangélica Geração da Conquista em Manaus, nós devemos ser arautos para que a palavra nunca venha a deixar de ser a nossa regra de fé e prática, a deixar de ser a única verdade possível de nos salvar. Que Deus esteja com você, que Deus possa abençoar a sua vida, que você possa ter sido abençoado por esta aula. Que Deus possa acompanhar você, o pessoal aí da Comunidade Evangélica Geração da Conquista, um abraço a todos vocês, né? Um beijo aí em vocês, que vocês possam ter recebido esta palavra, né? Com toda a humildade. E eu peço a Deus, a todos vocês que nos veem e ouvem, né? Que Deus possa, então, abrir a sua mente, abrir o seu coração. Mas, principalmente, amado, você que me ouve ver, que você possa, verdadeiramente, você abrir o seu coração, você abrir a sua mente para a palavra de Deus. Amém? Que Deus possa te abençoar, né? Que a aula possa ter abençoado a sua vida e que você possa ter aí um domingo abençoado em nome de Jesus. Elaine, Alain Barbosa, Raquel Pinto, né? A Criciene Almeida, Marinês Farias, Marlene Farias,
né? A Comunidade Evangélica Geração da Conquista, e todos, o Alain, todos aqueles que estão aí, né? Que possam ter sido abençoados por esta palavra. Que Deus abençoe a todos vocês, que todos tenhamos um domingo de paz, um domingo de alegria, um domingo de acolhimento por parte da presença gloriosa do Senhor Jesus. Né? Que Deus possa abençoar vocês. Amém? Tchau.